O Brasil vive uma crise bastante profunda, todo mundo sabe, todo mundo vive, todo mundo percebe. Há várias razões para essa crise, que acabaram implodindo o sistema político, mas mais do que isso, essa crise está conseguindo corroer as instituições brasileiras em várias instâncias, seja no nível federal, seja no estadual, às vezes até no municipal. O que tem ciência, tecnologia e inovação a ver com essa crise? Como é que essas coisas se relacionam? Veja, o pano de fundo da crise é sempre uma drenagem do poder da economia. A economia anda em passo mais lento. O que significa isso? Não só ela afeta as empresas, como ela também gera menos emprego, gera renda, gera salários mais baixos. Se a gente for olhar, há dezenas e dezenas de receitas para tentar corrigir essas distorções na economia que certamente teriam impacto para melhorar a situação da crise. Se vocês pegarem a atual equipe econômica do governo Michel Temer, vocês vão ver que ela desenvolve uma política muito conservadora, muito ortodoxa, praticamente no mesmo estilo que a primeira equipe que a Dilma Rousseff instalou com Joaquim Levy. Há coisas razoáveis que eles fazem, há dimensões importantes, como o controle fiscal, mas quando a questão é tecnologia, desenvolvimento de conhecimento, geração de conhecimento, que é o que marca as economias mais avançadas no mundo todo, essa equipe deixa muito a desejar. Seja porque não sabe com o que trabalha, seja porque não tem interesse, seja porque caracterizou de alguma maneira que isso não é para agora, é para um outro momento, é para o futuro. Como eu não penso assim, eu penso pelo contrário, que essa discussão é de ontem, não é nem de hoje nem de amanhã somente. Então a gente olha a questão-chave da economia brasileira. A produtividade brasileira não cresce, não foi durante o governo Dilma. A produtividade da economia brasileira não cresce desde os anos 80. Veja quantos governos com diferentes colorações políticas e ideológicas passaram por esse período e não conseguiram elevar a produtividade da economia brasileira. Tecnologia, a introdução de tecnologia é o meio mais econômico, rápido e eficiente para você movimentar positivamente a economia. O Brasil tem uma carência gigantesca de tecnologia, seja na produção, seja na incorporação de tecnologia. Com uma economia muito fechada, com uma economia ainda muito protegida, o Brasil tem dificuldade de expor para as empresas um ambiente em que elas possam ser mais competitivas. Então você olha, o Brasil é um grande conjunto de puxadinhos, né? Então você tem puxadinho para dar subsídio para um setor, puxadinho para outro. Isso forma uma malha somada à carga tributária, somada à dificuldade da burocracia, fraqueza da infraestrutura. A gente vai ver que, na verdade, o ambiente econômico brasileiro é hostil à inovação tecnológica, ao desenvolvimento e produção de conhecimento novo. Você me pergunta, isso chega de que forma no Brasil? A tecnologia no Brasil sempre foi vista como um subproduto do crescimento econômico. Foi assim durante o pós-guerra, durante o chamado período desenvolvimentista, foi assim no período militar, foi assim com Collor, com Fernando Henrique, foi assim com Lula e com a própria Dilma Rousseff, e agora se repete, a história é muito semelhante. Muita gente acredita que com o crescimento da economia e o aumento da competição, você vai ter geração e produção de tecnologia. Não vai, não é assim. Não foi assim no mundo, não foi assim nas nações avançadas, nem nas emergentes, não foi assim no Brasil. Tecnologia não é um bem como qualquer outro. Tecnologia é especial, tem uma temporalidade própria, ela amadurece, não de acordo com o calendário eleitoral ou de acordo com a vontade desse ou daquele dirigente. Ela amadurece ao longo do tempo, ela precisa criar raízes, ela precisa criar um sistema enorme que gera tecnologia. Tecnologia e inovação são geradas principalmente nas empresas, mas as empresas sozinhas não fazem muita coisa, elas precisam de apoio das universidades, da formação de mão de obra, precisam do apoio de outras empresas,
ela precisa de apoio de gente de fora que pensa, ela precisa de apoio de conhecimento que vem de outro lugar. Então, uma economia fechada amortece a capacidade do país de gerar conhecimento novo. Não acredito que esse governo, que é um governo de transição, consiga fazer isso. Se fizer algo nessa direção, ótimo. Se não fizer, ela vai continuar com mais uma das grandes reformas que o Brasil precisa fazer. Um pouco aí, no caso, a reforma da cabeça da nossa classe política dirigente, que sempre se movimenta pelo curto prazo.